Eu queria continuar com vocês a análise do controlador de torque eletromagnético de sistemas mecatrônicos baseados à máquina de corrente contínua. Esse é o assunto que a gente tem abordado nas últimas aulas. Nesse momento da disciplina, particularizei o controlador de torque à máquina de corrente contínua, porque ela didaticamente é mais fácil de ser compreendida, uma vez que ela tem os circuitos dos dois eletroímãs construídos, os dois circuitos elétricos construídos separadamente, né, o do campo e da armadura. Historicamente, ela foi a máquina que atendeu às soluções de deslocamento de corpos no espaço com controle por, por décadas, tá? Até a década de 90 era a máquina que dominava nas aplicações mecatrônicas industriais pelo mundo. E, naturalmente, né, os pesquisadores que dominavam, né, pesquisadores, engenheiros, engenheiras que dominavam as soluções de controle de movimento de corpos, eles foram migrando e trazendo consigo o conhecimento que era implantado nos acionamentos mecatrônicos baseados à máquina de corrente contínua para os acionamentos mecatrônicos baseados à máquina de indução, tá? E aí eles herdaram todo o conhecimento, tem uma série de características físicas que são independentes do tipo de máquina, tá? Por exemplo, quando a gente mencionou aqui, né, a questão de se ter torque pela interação entre ímãs ortogonais entre si, né? Isso independe do tipo de máquina. A nossa estratégia de controle de torque visando variações rápidas de torque, né? Essa estratégia foi implementada buscando variar a corrente, são duas correntes que criam dois ímãs, né, e esses dois ímãs interagem para produzir torque, e a gente poderia alterar qualquer um dos dois ímãs para promover alterações no torque. E a gente montou uma estratégia de variar somente a corrente associada ao circuito de dinâmica mais rápida, né? Essa estratégia, que a gente até falou ontem, aplicável à máquina de corrente contínua, é extensível a qualquer outra máquina elétrica, tá? A estratégia de operação de uma máquina elétrica com torque controlado a velocidades altíssimas, né? Velocidades mais altas que a nominal, cenário no qual você não tem como subir a velocidade da máquina fazendo uso de mais tensão no circuito principal dela, que é o circuito de armadura, né? O circuito de potência. Então, o circuito por onde flui a maior parte da potência, né? E a gente vai e enfraquece campo. Esse enfraquecimento de campo também é usado na máquina de indução, tá? Então tem uma série de aprendizados consolidados nos acionamentos que usam da máquina de corrente contínua e que são extensíveis às outras máquinas elétricas. Ok? Então, a gente definiu, né, uma estratégia de estudo, começando com a máquina de corrente contínua, né, onde poderia haver uma crítica do tipo assim, poxa, mas máquina de corrente contínua não está mais amplamente utilizada em ambiente industrial. Por que que você está gastando tempo com ela? Né? Aí essa explicação que eu falei, né, desde o início da aula até agora, é o motivo, né? Eu estou gastando tempo com ela porque ela didaticamente ela é mais fácil de ser compreendida, ainda tem um ambiente ou outro que usa e uma série de elementos e de estratégias usadas no controle de torque dessa máquina são herdadas e extensíveis a outras máquinas. Então, uma vez que a gente aprende nessa, já está prontinho para usar com outra máquina, tá? Então,
Isso justifica né, a imersão que a gente fez aqui no estudo da máquina de corrente contínua, tá? É, isso, obviamente, nós não vamos ficar o semestre inteiro falando disso, né? Nós temos mais, bobear essa aula mais a próxima, e aí depois já vão migrar para estudos, né, com acionamentos baseados em outras máquinas e outros cenários, ok? Mas, por agora, é oportuno aprendê-lo. Bom, eu vou compartilhar minha tela, tá? Isso aqui foi só uma imersão filosófica no assunto, tá? Só para a gente saber onde que a gente está pisando e o porquê da gente estar gastando tanta energia num determinado assunto, ok? Bom, para a aula de hoje, pessoal, eu queria fazer aqui inicialmente uma pequena errata no modelo que a gente fez da máquina de corrente contínua, tá? É pequena mesmo, assim, as conclusões todas são válidas, as equações todas válidas, os diagramas de bloco, tudo válido, tá? Só que eu estava revisando a aula e vi que na dedução da força contra-eletromotriz da máquina, eu errei por um fator de 2, que acabou sendo incorporado numa constante, tá? Que é a constante de fluxo, e a gente carregou aqui nas equações e não fez diferença nas análises do modelo, tá? Mas é fato que houve um errinho de modelagem, e aí eu queria corrigir isso com vocês, tá? Bom, eu estou aqui com a aula onde a gente fez essa dedução da força contra a eletromotriz, e observa aqui o seguinte, eu vou colocar a figura onde a gente trabalhou a figura inicial, né, para entender o efeito de comutação e para entender, né, começar a modelar a força contra-eletromotriz, que é a tensão induzida nas espiras que rotacionam quando elas têm esse movimento rotacional numa região do espaço que contém fluxo magnético do circuito de campo, tá? Então, o cenário, só lembrando, era o quê? Era a máquina, né, com o seu circuito de estator ou de campo, então as duas bobinas dele aqui, ok? Criando o ímã e as linhas de campo, que a gente chamou de fluxo do circuito de campo, e no interior dessa região do espaço, entre as sapatas polares de campo, havia o circuito de armadura, né, com a sua escovinha, ou as suas escovinhas, que são estacionárias, conectadas a uma fonte de tensão, uma fonte de tensão controlada, tipicamente um retificador trifásico atiristor. Você escolhe a tensão de saída dele, escolhendo o ângulo de disparo dos tiristores. Aí a gente tinha as lâminas do computador, são essas 4 lâminas pretinhas aqui, e essas lâminas conectadas a espiras, que são distribuídas pela máquina, tá? Então, a gente fez um exemplo aqui com 4 espiras, tá? Uma primeira espira vermelhinha, tá? Que começava aqui, ó, na lâmina 1, né? Ela vinha para cá. Deixa eu copiar essa figura que eu queria editar sobre ela. Você copiou. O print screen aqui. Opa, funcionou.
Tá bom. Vamos seguir daqui mesmo, tá? E aqui, pessoal, o que que aconteceu então? Seguindo aqui essa bobinagem da máquina, tá? A gente começou com essa espira vermelhinha, eu coloquei uma espira de cada cor, são 4, né, espiras. A gente começou com a espira 1, na lâmina 1, ela é orientada aqui, né, com a sua face aqui na horizontal, ela termina aqui na lâmina 2, começa uma espira dessa aqui azul, tá? Essa aqui, na lâmina 2, ela é orientada aqui com a sua face, né, na vertical. O critério de bobinagem é o quê? Uma espira começa numa lâmina e termina na lâmina vizinha, tá? Então ela terminou aqui na lâmina 3, e aí parte desse circuito está feito porque aqui ela está conectada ao negativo da fonte, né? Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou o positivo da fonte, tá? Estava ligado ali na escovinha, que é essa aqui, né? E essa escova foi conectada à espira vermelhinha, que é a que está desenhada ali, e a espira vermelhinha, por sua vez, foi conectada na espira azul, que é essa outra que veio lá. Vou desenhar até nas cores que elas estão ali, tá? E aqui a espira azul era terminada na outra escovinha, que é essa aqui, tá? Que por sua vez se conecta ao terminal negativo do alimentador, tá? Que é esse terminal negativo aqui da fonte. Bom, da mesma forma, existia um circuito paralelo a esse, tá? A gente não podia montar um circuito só com duas espiras, porque tem uma lâmina aqui, ó, que é essa lâmina 4 aqui, ó, quarta lâmina, que não está conectada a ninguém. Então, eventualmente, na hora que essa lâmina, que o circuito rotacionasse e essa lâmina 4 encostasse aqui em uma das escovas, você não teria conexão a nenhuma espira. Tá? Então, você não teria tensão da fonte ou transmissão de potência da fonte para as espiras nesse cenário. Tá? Você ia ter uma interrupção momentânea da corrente com pulsação de torque. O torque também ia ser interrompido. Tá? Então, que é um péssimo negócio, ia ter pulsação de torque, ok? Então, todas as espiras têm que, de alguma maneira, serem conectadas ao alimentador. Então, a gente precisava aqui ter um circuito, né, paralelo a esse, tá? E aí, a gente foi, né, e continuou a bobinagem dessa máquina com uma espira verdinha, que foi essa aqui, ó, que saiu então da lâmina 3, aqui, né, foi orientada aqui a 90 graus, da espira azul, que era a espira anterior, e terminou aqui embaixo na lâmina 4, tá? Então a gente pegou aqui do terminal negativo, criamos mais uma espira, que foi a verdinha, ela foi conectada aqui, ó. E fechando o circuito, a gente fez a espira marrom, né? A gente lançou aqui na máquina a espira marrom, que é essa aqui, ó, tá? Que foi orientada com a sua face aqui na vertical, né? E seguiu a mesma regrinha das demais, ó. Já que ela começou na lâmina 4, ela vai terminar na lâmina anterior, que é a lâmina 1. Ela, a gente lançou ela aqui e tal, beleza. A lâmina 1 está aqui. Então, essa espira marrom, que é a lâmina que está conectada ao positivo da fonte. Então, vamos colocar ela aqui, ó. E aí ela se conecta com a, a espira verdinha, né? Aqui na lâmina 4, tá? Que é o ponto comum das duas. Bom, beleza.
né? Tá direitinho aqui, a modelagem está correta, tá? A gente então tem dois circuitos paralelos, tá? Então, entre o positivo e o negativo da fonte, você tem esse conjunto de bobinas, né? Cada um com uma tensão aqui, né? Devido à força quanto eletromotriz, e as bobinas conectadas à fonte. Bom, para modelar a tensão induzida nessas bobinas, a gente lançou mão, né, de uma função chamada densidade de espiras. Curioso, não está funcionando, Ctrl Z. E nessa função, o que a gente fez? A gente pegou o cilindro do rotor, né, e lançamos as espiras conforme elas se distribuem no espaço. Então, por exemplo, essa espira vermelhinha, a primeira estava aqui, ó, tá? Que é essa espira aqui, ó, ok? Com corrente assim. Então, esse lado de cá dela está com corrente, por exemplo, nesse sentido, e o lado oposto, a corrente voltando, tá? Depois, a espira azulzinha veio aqui, ó. Um condutor dela de corrente, que é esse aqui de cima, e o outro cá de baixo, que é esse aqui, ó. Tá? O condutor lá de cima, ele tá com corrente entrando aqui, ó. A corrente dele tá para cá. E aí ela retorna por aqui, ó. Ok? E aí a gente vê, então, com a espira verdinha, que está na mesma região do espaço que a vermelha, ó. Tá as duas aqui, ó. Tá? Então são lançadas basicamente nas mesmas ranhuras. E a marronzinha veio junto com a azul. Certo? Bom, então essa aqui é a distribuição de condutores. E aí na hora que a gente fez a modelagem para saber a tensão total induzida pela associação dessas espiras, a gente fez o seguinte, ó. A gente pegou uma faixa angular de θ, pequenininha, né? Aqui está exagerada, tá? Para a gente poder ver melhor. E a gente modelou o número de espiras nessa faixa como sendo uma função de densidade de espiras vezes dθ, né? Então, o cálculo do número de espiras que a gente tem, que é esse n minúsculo, foi dado pela quantidade de espiras que você tem por radiano, densidade, que é o n maiúsculo, tá? Então, quantas espiras por radiano que você tem, vezes dθ radianos. Né? Você vai cortar radianos com radianos, vai dar o número de espiras naquela faixa. E aí, pessoal, a gente pegou e calculou a tensão total como sendo a tensão por espiras, por espira, a tensão em uma única espira dessa, igual aqui, ó. A tensão numa espira, na espira vermelhinha, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então a gente chamou isso de E, tá? Pegamos a tensão numa espira e multiplicamos pelo número de espiras que está naquela faixa de dθ radianos, tá? E aí a gente foi e integrou isso, ou seja, a gente somou, né, com esse θ variando aqui, ó, de 0 até π, tá? Para pegar todas as espiras aqui.
Tá? Então, essa foi a nossa estratégia de modelagem. É boa estratégia, não tem nada de errado, só que aqui, ó, quando a gente considerou o número de espiras, né, a gente assumiu, né, duas espiras em série nessa região do espaço. E, na verdade, elas não estão em série, tá? Elas estão em paralelo, né? Igual a vermelha com a verdinha aqui, ó, não são espiras em série. Elas estão em circuitos paralelos. Então, não poderia somar a tensão das duas para ter a tensão total. Então, eu tenho que pegar o número de espiras que eu tenho nessa faixa angular e dividir por 2, para ter uma única espira de um lado desse aqui, ó. Por exemplo, só a espira vermelha, sem contar com a verdinha, tá? E no modelo que a gente fez, a gente não dividiu por 2, certo? Então, esse modelo está aqui. Aí essa era a correção que eu queria mostrar para vocês. Eu estava preparando essa aula aqui, vi isso, e aí eu queria refinar, melhorar a modelagem, né, com essa consideração. Ó. É aqui, ó, tá? Quando a gente fez a modelagem, tinha que se dividir a quantidade de espiras numa faixa por 2, tá? Porque não é correto você somar a tensão das duas espiras que estão naquela faixa angular, uma vez que elas não estão em série. Elas estão alocadas na mesma região do espaço, porém não estão em série. Elas são de circuitos distintos. Então, quantas espiras você tem em série ali? A densidade de espiras vezes deteta, que é o total de espiras, não importa de que circuito sejam. Só que metade delas só que vai estar em série. Então tem que dividir por 2. Tá? Então era essa a consideração que eu queria fazer com vocês. Aqui até eu estou até com as notas do dia da aula. Até quando a gente tirou isso aqui da integral, eu esqueci de colocar NE também. Vamos colocar aqui. E tem que se dividir por 2. Aí no final aparece isso aqui dividido por 2, que vai cortar com o 2 que tem aqui. Tá? E aí, naquele dia, né, aqui está a nota do dia, a gente tinha, então, incorporado esse 2 vezes NE como sendo uma constante de fluxo. Aqui, que é a constante de fluxo que nós temos usado em todo o modelo. Né? A gente não tratou dela ainda com valores específicos, então toda a modelagem, depois dessa aula aqui, está tudo correto, as análises todas corretas. Só que a rigor, né, para fazer projetos, esse 2 que está ali não está certo. Então, eu queria, né, entregar o material para vocês com cuidado técnico que merece. Tá? No dia eu entreguei também, foi só que passou de liso aqui. Então, eu queria fazer esse refinamento. Ok? Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer na aula de hoje. O segundo comentário é o seguinte. Eu queria trabalhar um pouquinho mais nessa equação aqui, tá? Para tentar reduzir até a quantidade de variáveis que a gente tem aqui, especialmente para os cenários de controle que a gente apresentou ontem. Tá? A gente estava trabalhando com um controlador de torque, tá? E ao modelarmos o torque eletromagnético da máquina, essa mesma constante de fluxo apareceu. O fluxo do circuito de campo também apareceu, né? A diferença do torque para a força quanto eletromotriz é só a corrente de armadura. Né? Aqui aparece, na força quanto eletromotriz, aparece a velocidade, tá? Na expressão do torque aparece a corrente de armadura. Tá? E o que a gente propôs ontem? Né? Que nós implementaríamos o nosso controlador de torque
né, com duas malhas de controle, já que ele depende, né, do produto do fluxo pela corrente, a gente implementaria duas malhas de controle, uma para regular fluxo e outra para regular a corrente, tá? Só que esse negócio aqui travou. Variar. Peraí, tá travado aqui. Eu preciso escrever para me fazer mais claro. Peraí. Vou abrir de novo. Tá? A gente perdeu pouca coisa. Bom, então aqui, pessoal, a gente optou por promover variações bruscas no torque, mantendo-se esse fluxo aqui constante no tempo, tá? E variando a corrente de armadura, tá? Porque a corrente de armadura é associada a um circuito de menor indutância. Então, ela tem um armazenador de energia menor, tá? Consequentemente, você consegue variar o estado energético dele mais rápido. Até comentei com vocês, assim, eu pessoalmente trabalho em todos os contextos que eu posso com o modelo do equipamento, porque o modelo te ensina como que você vai mexer no equipamento para você arrancar dele o que você precisa arrancar, tá? Então, aqui tá bem, ficou bem claro para nós, né? A gente até comentou disso, né? Quando avaliamos o controlador de torque por enfraquecimento de campo no contexto da máquina de corrente contínua em estação independente, né? E aí eu comentei com vocês que o circuito de campo era muito mais lento, né? As variações do fluxo de campo são muito mais lentas, porque o circuito de campo tem uma indutância muito grande. Tá? Então, isso foi a estratégia que a gente tomou. Bom, então, eu queria revisitar essa constante de fluxo aqui, vezes o fluxo, para ver se a gente, já que a gente vai manter isso aqui constante, vamos ver se a gente consegue incorporar essas duas grandezas numa constante só, tá? E aí simplificar a quantidade de sinais que a gente trabalha na nossa solução mecatrônica para facilitar um pouquinho a nossa vida, que já não é fácil, né, no tratamento dessas soluções, ok? Tudo que vier aqui para ajudar, para reduzir a quantidade de complicadores, a gente aceita de bom grado, tá? Não temos orgulho nenhum de para rejeitar ajuda, tá? Bom, para isso, então, o que a gente vai fazer? Aqui na expressão da força contra eletromotriz, né, a gente deduziu, né, o valor dessa constante de fluxo, ela vale a função de densidade de espiras, tá? Isso que é o que apareceu aqui, ó, tá? Vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a corrente, vezes a velocidade mecânica. Bom, fechou de novo. Vou abrir um arquivo novo, eu não sei se está pesado para ele. Não posso fechar o browser inteiro. Deixa eu fechar aqui outras coisas.
para ver se reduz aqui a carga no computador, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Na expressão da força contra-eletromotriz, aparece aqui um produto do fluxo que a gente quer manter constante, vezes uma função de densidade de espiras no circuito de armadura, tá? Então, isso aqui está sugerindo fortemente uma correlação com fluxo magnético enlaçado, né? Número de espiras vezes o campo enlaçado por elas, né? A gente comentou desse conceito físico no curso de máquinas, tá? Então, se você tiver, igual o caso da máquina aqui, ó, você tem um ímã no espaço, e esse ímã, ele é enlaçado com, por espiras, como se fossem cordas mesmo, dando voltas em torno dele. E a manifestação dos fenômenos eletromagnéticos, por exemplo, a tensão que vai ser induzida nesse sisteminha, que é a tensão total induzida nesse sisteminha, não se deve somente à variação do fluxo no espaço, mas também ao número de espiras que enlaçam esse fluxo. É a primeira lei de Maxwell, tá? Então, se você tiver N espiras aqui, o que vai acontecer? Mediante uma variação do fluxo magnético, tá? Digamos que ele cresceu subitamente aqui, ó. Todas as espiras vão perceber esse crescimento do fluxo, tá? Então, você vai ter a tensão induzida na primeira espira, elas estão em série. Então, a mesma tensão vai ser induzida na segunda. E aí a tensão total da associação da primeira espira com a segunda vai ser a soma das duas tensões, ou duas vezes a tensão induzida em cada uma. E a terceira espira aqui está em série também, né, com elas, aqui, ó, e você vai ter uma tensão induzida na terceira espira, que vai ser igual à da segunda, que é igual à da primeira. Então, a tensão induzida vai ser o número de espiras vezes a variação do fluxo, tá? Como o número de espiras é constante num sistema magnético desse, você pode colocá-lo para dentro aqui da derivada e você observa aqui, né, que o fluxo que efetivamente produz fenômenos eletromagnéticos no sistema é o fluxo enlaçado pelas espiras, que é o número de espiras que dá voltas, enlaçam, né, fazem contornos em torno do fluxo. E aí a gente lança, então, o conceito de fluxo enlaçado, lambda, né, que é o número de espiras, vezes o ímã que está no espaço sendo enlaçado por essas espiras. Ok? Bom, no caso do nosso estudo, da nossa modelagem da máquina de corrente contínua, isso é muito válido, né? E é um fenômeno presente, porque você tem o circuito de campo aqui, ó, da máquina. Você tem o fluxo do circuito de campo que ele cria aqui, né? Então ele cria todo esse eletroímã aqui no espaço. E aí, moçada, a gente tem, né, no interior desse eletroímã um circuito de armadura. Está aqui, né, o cilindro do rotor, e a gente tem as espiras aqui dentro que são conectadas, né, em série, várias delas em série, né, são dois circuitos de bobinas,
em paralelo, são duas bobinas em paralelo, cada uma delas com várias espiras em série. Então, você tem uma espira aqui, uma outra aqui, tá? Então, a face dessas espiras está aqui, ó. Né? E aí a gente, né, montou toda aquela estrutura de comutador para garantir que todos os condutores numa metade da máquina tenham corrente num sentido e todos os condutores do outro lado da máquina tenham corrente em outro sentido. Então, aqui estão as espiras, ó. A gente fez aqui 5 espiras, no início e final de cada uma. Estão representados aqui nesses condutores. Bom, qual que seria o fluxo enlaçado num sistema desse? Então, no caso de um sistema desse aqui, a gente não tem como somente multiplicar o fluxo do circuito de campo pelo número de espiras. Tá? Por quê? O conceito de fluxo enlaçado contempla o fluxo magnético responsável pela manifestação de fenômenos eletromagnéticos na espira. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa espira aqui, ó, ela tem um fluxo magnético enorme. A face dela aqui está toda furada, né, pelas linhas de campo. Essa outra espira aqui, ó, já tem um fluxo magnético zero no interior dela. Tá? Elas estão na região do espaço perturbada pelo mesmo campo. Só que elas terão manifestações de fenômenos eletromagnéticos distintos, porque elas estão orientadas de maneiras distintas, ou de maneira distinta, com relação às linhas de campo. Tá? As tensões induzidas vão ser diferentes. Nessa espira aqui, por exemplo, ó, quando ela se mover, a tensão induzida vai ser quase zero, porque o fluxo era gigante, e na hora que ela vem para cá, o fluxo continua gigante, variou quase nada. Essa outra espira aqui, ó, o fluxo dela é zero, mas na hora que ela mexe um golinho, aparece fluxo no interior dela. Então você tem uma variação de fluxo brutal. A tensão induzida nessa espira aqui, ó, quando a máquina rotacionar, seja horário ou anti-horário, quando ela rotacionar, a tensão induzida nela vai ser maior do que a tensão induzida nessas espiras que estão nessa orientação. Tá? Então, o fluxo enlaçado aqui, ele é diferente nas duas. Tá? Você vai ter manifestações de fenômeno, a manifestação de tensão induzida nas duas é diferente. Tá? Então, a gente precisa levar isso em conta para calcular o fluxo enlaçado nessas espiras. Bom, para isso, pessoal, então, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar uma espira qualquer dessa, a face dessa espira, que é, né, furada por campo magnético, está aqui, tá? Vamos desenhar aqui as linhas de campo magnético. E vamos desenhar a orientação do campo, da espira, com relação a esse campo. Tá? Então, vou colocar um vetor área aqui, ortogonal à face da espira, e o fluxo magnético do circuito de campo aqui do lado. Tá? Peguei, por exemplo, essa espira aqui, ó, e reproduzi aqui no nosso lado direito. Tá? Tem um ângulo θ aqui, ó. Então, a parcela do campo magnético que efetivamente contribui para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos nessa espira é essa projeção aqui, ó.
tá? São as linhas de campo que efetivamente furam o interior da espira, tá? Essa outra projeção aqui, ó, ortogonal, contempla uma componente do campo que não contribui para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos, tá? Somente essa aqui. Bom, então, o fluxo enlaçado nessa espirazinha, tá? Vou chamar aqui, digamos seja o condutor A de um lado da espira e a linha do outro. A gente usou essa nomenclatura, né, em outros momentos. Então, o fluxo enlaçado aqui nessa espira vai ser o quê? Essa projeção aqui, que vai ser o fluxo vezes o cosseno de θ. Tá? Em uma única espira, tá? Se a gente tiver mais espiras nessa ranhura da máquina, a gente pode ter, tá? Diversas delas aqui, o fluxo enlaçado, tá? Nessa faixa aqui, em torno de um ângulo θ graus, vai ser o número de espiras que você tem ali, sobre 2, pelo mesmo motivo que a gente falou ali em cima, né? Vezes a parcela do campo que entra normal à face da superfície, tá? Furando a face da superfície. E aí, pessoal, o fluxo enlaçado só uma coisa aqui. Aqui a gente está com o número de espiras, né, naquela faixa de dθ graus. Total de espiras aqui, ó. Tá numa faixa de dθ graus. Ok? E aí, esse número de espiras vai ser a função de densidade de espiras vezes dθ. Densidade, número de espiras por radiano, tá? Aí eu estou colocando a densidade igual a gente fez na modelagem das aulas anteriores, a densidade maiúscula e o número de espiras em minúsculo. Ok? Bom, e aí se a gente quisesse, então, né, calcular o fluxo enlaçado total ali numa bobina da máquina, tá? Entre o terminal positivo e negativo. Então, o fluxo enlaçado total na armadura, devido às linhas de campo que vem do circuito de campo, que é esse lambda F, que é o que nós estamos fazendo, né? A gente está vendo um enlaçamento de campo magnético, tá? Então, o campo magnético azul que vem do circuito de campo, ele é enlaçado pelas bobinas de armadura. Então, a gente está com um acoplamento mútuo, de onde a gente está vendo o fluxo no circuito de armadura devido à bobina do campo. Ok? Bom, então, para poder calcular isso, né, a gente vai fazer uma soma do fluxo enlaçado em cada espira. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, as espiras são lançadas, né, na máquina e comutadas nessa linha preta que eu estou desenhando aqui. Comutar significa o seguinte, ó, uma espira qualquer, ela tem corrente nessa orientação quando ela está nessa posição do espaço. Na hora que ela passa dessa linha, o comutador garante que a corrente nela inverte, comuta, tá? Mesma coisa aqui embaixo, a corrente estava para cá, na hora que que a espira passa dessa linha, a corrente inverte, pum. Então é a linha de comutação, tá? Então, se a gente contar a gente somar o fluxo enlaçado desde a primeira espira que está aqui, né, depois da linha de comutação, até a última, no final da linha de comutação, a gente vai pegar o fluxo enlaçado total numa bobina dessa da máquina, tá? A gente não vai fazer 2π, porque senão a gente vai repetir a mesma espira duas vezes, tá? Por exemplo, essa espira aqui desse condutor, ela começa aqui e a outra linha dela acaba aqui, ó. Você não pode computar o fluxo enlaçado considerando
a, a, essa nova linha de corrente dela, porque senão você conta a espira duas vezes, tá? Você precisa contar, então, só nessa faixa aqui de 180 graus, tá? Nesse modelo, a gente tinha considerado a posição angular sendo medida com um θ de referência para aqui, ó. Esse ângulo θ aqui, que modela a orientação das espiras, tem um valor nulo nessa linha do espaço, tá? Então, para contemplar, né, o fluxo enlaçado total nas espiras que estão em série, tá? Nós vamos começar com um θ de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, ok? A gente vai fazer uma soma de menos π sobre 2 até π sobre 2 do fluxo enlaçado pelas espiras de cada posição angular, que é essa expressão aqui de cima. Ok? Então, essa integral é muito fácil de fazer. Tá? O difícil desse modelo aqui é enxergar os fenômenos eletromagnéticos, unir, né, integrar toda a base eletromagnética de máquinas para poder fazer o modelo. Agora, a integral em si ela é muito fácil. Então, uma vez que está construída a base de cálculo, ela é bem tranquila de fazer. Tá? Aí vira uma integral de cosseno. Integral de cosseno é seno, variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí esse seno, né, com essa faixa de variação, seno de π sobre 2 é 1, menos seno de menos π sobre 2, que é menos 1. Então vai dar 1 mais 1, que é 2. Então o fluxo enlaçado aqui, né, vale a função de densidade de espiras vezes o fluxo que vem do circuito de campo. Tá? Observe isso aqui, ó, no modelinho que a gente fez da força contra a eletromotriz. Mesma constante aqui, ó, a gente acabou de calcular. Tá? Então, a gente vai continuar, né, a modelagem da máquina, substituindo aqui essa função de densidade de espiras vezes o fluxo do circuito de campo, que é a mesma coisa que essa constante de fluxo aqui vezes o fluxo do circuito de campo, pelo fluxo enlaçado na armadura devido ao ímã que vem no campo. O enlaçamento do ímã de campo pelas espiras da armadura. Tá? Então, eu só queria fazer essa dedução com vocês aqui, o uso, né, dessa relação aqui é mais intuitivo, tá? Envolve um sinal físico nobre, que é esse sinal de fluxo enlaçado, ok? Bom, então a gente vai trabalhar com ele, inclusive, né, já vamos fazer uso no diagrama de blocos de ontem, que a gente produziu ontem, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Então, aqui ontem a gente desenhou o diagrama de blocos para o controlador de torque, né, já fazendo a sua integração com a máquina de corrente contínua,
e apresentando tanto o circuito eletromagnético quanto o circuito mecânico da máquina, né? Então, o controlador de torque está aqui em azul, tá? São duas malhas de controle, uma para regular a corrente, ó. Começa aqui com um comando de corrente de armadura e termina aqui, ó. É uma malha de controle. Até botar aqui em vermelho para a gente poder usar de uma visão bem clara quando a gente quiser raciocinar, tá? Então, tá aqui, ó. E a outra malha de controle é a malha do circuito de campo, né, que começa aqui e termina aqui, ó, tá? Então, são essas duas malhas de controle têm que ser embarcadas junto ao conversor eletrônico de potência. Então, no encapsulamento que vem o conversor, então, além dos elementos de potência, tem os elementos de controle, tá? Tem um microcontrolador com placas eletrônicas, né, com sensores para poder fazer a instrumentação e realimentar os sinais que a gente tem que realimentar, tá? Corrente, velocidade, ok? E essas malhas de controle que a gente fez aqui, elas vão embarcadas dentro desse firmware de controle do conversor de energia, tá? O firmware a gente está tratando de software e hardware, né, ao mesmo tempo para poder sintetizar uma dada solução. Então, é todo o hardware eletrônico de sinais, né, mais a eletrônica de potência e um controlador que geralmente é desenvolvido na linguagem C. Tá? Então, as equações aqui da malha de controle, elas vão embarcadas num programa de computador. Tá? Bom, conforme a gente mostrou no modelo, tá? Então, o nosso torque eletromagnético pode ser sintetizado, né, e será pela ação de um ímã do circuito de campo e de corrente circulando na armadura. E a gente vai controlá-lo também por esses dois parâmetros, tá? Essa malha aqui de cima é a que regula a corrente de armadura e a malha aqui de baixo é que regula o fluxo do circuito de campo, ok? Bom, para aplicações que demandam elevado desempenho dinâmico, ontem a gente falou de várias, né, nos exemplos de laboratório de máquinas aqui nesse curso. Ontem nós até falamos de uma que não depende de elevado desempenho dinâmico, que seria, por exemplo, uma locomotiva, tá? Se o torque não variar muito bruscamente, não tem problema, a carga não varia bruscamente ali e os comandos do cliente também não são bruscos, tá? Então, para cenários onde você precisa de alto desempenho dinâmico, de torque variando em degrau, tá? Vale a pena você promover essa variação em degrau, mantendo constante a variável de dinâmica mais lenta, que é o fluxo, e promovendo variações na corrente de armadura, que é uma variável associada a um circuito de dinâmica mais rápida, tá? Então, mediante essa estratégia de controle, a gente vai simplificar esse diagrama de blocos aqui, ok? Essa estratégia ela é garantida, inclusive, pela atuação dos controladores, tá? Tem um controlador aqui embaixo, ó, que ele impõe a tensão que precisar
ao circuito de campo para manter o fluxo de campo no nível que a gente escolher. Tá? E o nível que a gente escolhe é o mesmo, ele é constante em toda a faixa de velocidades, de 0 até a velocidade nominal. Tá? Então, enquanto não precisar de enfraquecimento de campo, né, porque, de novo, na hora que a gente tem velocidades maiores que a nominal, você não, você precisa de tensões maiores que a nominal. Tá? A gente olhando até no modelinho da máquina lá, a gente consegue enxergar isso. Tá? Se pegar o seguro de armadura aqui, essa força contra eletromotriz, ela é basicamente igual à tensão de armadura. Tá? E essa força contra eletromotriz, ela é dada pelo enlace de fluxo vezes a velocidade. Tá? Então, mantendo o fluxo constante, tá? Não tem como subir a velocidade se você não subir a tensão de armadura. Tá? Só que chega um ponto que não tem mais jeito de subir a tensão de armadura. O retificador não consegue te entregar mais tensão. Tá? Então, o único jeito de subir a velocidade é cair o campo. Tá? Que é essa região aqui, ó, a região de enfraquecimento de campo. Tá? Mas que não é uma região muito visitada pela maior parte dos acionamentos. Tá? O conversor traz essa possibilidade, né? O cara que faz o conversor eletrônico, ele não sabe qual cliente que vai comprar, para que aplicação. Então ele deixa todas as possibilidades embarcadas. Mas o mais comum é você operar dentro da região, isso é chamada região de torque constante. Não que o torque tenha que ser constante pela aplicação, é só um nome que a literatura dá para essa região, tá? Porque nessa região você pode operar com torque até o torque nominal, né, sem queimar a máquina. Tá? Depois você vai ter que limitar, você vai ter que cair o torque e o seu limite é a potência nominal da máquina. Entra na região de potência constante ou de enfraquecimento de campo. Tá? A gente vai falar mais disso. Mas é fato que a maior parte do tempo você está operando aqui, ó, com fluxo constante. Tá? Então, a gente pode analisar essa malha aqui de cima, a malha, né, associada à regulação de corrente de armadura, ela tem diversas parcelas, né, que são aqui processadas por multiplicações e somas com o fluxo do circuito de campo, que vai ser mantido constante. Tá? Então aqui, por exemplo, vem o torque, ele divide pela constante de fluxo e divide de novo pelo fluxo. Tá? A constante de fluxo é constante e o fluxo também vai ser mantido constante. Aqui, ó, a força contra a eletromotriz da máquina, né? Você vai ter o fluxo do circuito de campo vezes a constante de fluxo vezes a corrente de armadura. Tá? Aqui, ó. A constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo é constante. Vai ter uma malha trabalhando para manter isso aqui constante. Tá? Então, a gente vai usar dessa forma de operação desse sistema e simplificar a malha responsável pelo rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Tá? Então, a malha aqui de baixo, ela mantém o fluxo constante. Na malha de cima, por sua vez, o pau quebra. Tá? Aqui que você vai variar torque o tempo inteiro, tanto para rastrear a trajetória, fazer com que chegue no eixo os sinais que o cliente demanda, quanto para rejeitar a carga. Então, entrou carga, nós vamos ter que subir o torque eletromagnético na mesma dinâmica da carga, e a malha responsável por garantir isso é a malha aqui de cima. Tá? Então, essa aqui o pau quebra, a de baixo fica o fluxo constante. Tem que ter fluxo constante, tem que existir a malha. Mas é na de cima que as coisas vão acontecendo, né? Vamos colocar entre aspas, mas é onde você vai
perceber muito mais variações, né, de fenômenos aqui no sisteminha, tá? Então, eu vou redesenhar a malha de cima para a gente analisar o comportamento dela, tá? Aqui a gente fez uma montagem dela, agora a gente vai analisar o comportamento dela e ver como que a gente sintoniza os ganhos para que o sistema tenha um comportamento que nos interesse, tá? Então, o início daquela malha, pessoal, era o que? Era um comando de torque, né, que vem do controlador de realimentação de status. Aqui eu estou, né, omitindo aqui o controlador de realimentação de status por espaço mesmo, tá? Depois nós vamos colocar todo mundo junto, mas é uma malhazinha bem grandinha, tá? Então você vai ter ele aqui, né, aquele controlador produz um comando de torque. Pelo modelo da máquina, a gente sabe que se a gente dividir o torque pelo fluxo enlaçado, pelo fluxo de campo enlaçado pelas espiras da armadura, a gente tem a corrente de armadura, né? E aqui o modelo ensinou para a gente que é possível regular o torque através da corrente de armadura. Eu não preciso regular o torque realimentando uma medição de torque, que é cara, mas muito cara e difícil de instalar, tá? Então a gente consegue chegar no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo a realimentação de uma corrente de armadura, tá? Que é muito mais fácil de medir, muito mais barata, tá? Por isso que modelo é bom, tá? Eu estou trabalhando com vocês aí já há alguns semestres, a maior parte de vocês já é o terceiro semestre, fora pessoas que eu trabalho nas pesquisas, né? Assim, eu gosto demais de fazer modelagem, porque o modelo te ensina muita coisa do equipamento, né? Te fala, te mostra oportunidades iguais a essa aqui, né? Para você poder chegar ao ponto que você precisa da maneira mais fácil, mais rápida e mais barata possível, tá? Bom, então aí continuando, né? A gente cria aqui um comando de corrente armadura, que é a corrente que a gente quer que apareça na bobina da máquina. Para garantir que ela realmente vai aparecer, a gente vai realimentar uma medição da corrente de armadura, certo? Bom, entre o que a gente quer e o que realmente existe na máquina, né, há um erro. Esse erro, então, vai ser tratado por um compensador, tá? Aqui eu vou colocar só um proporcional para a corrente de armadura, tá? Só um ganho proporcional. Eu vou até trocar, escrevendo PI, parece que tem um proporcional e integral, né? Nessa análise aqui eu vou colocar só um proporcional, tá? Eu vou explicar por que daqui a pouco. Bom,
esse compensador vai produzir um comando para tentar anular o erro. Essa é a função dele, tá? Esse comando ele vai ser implementado por um atuador de potência. O nosso atuador é um conversor, é um retificador que impõe tensão na sua saída, tá? Então a gente vai produzir, a partir do compensador, um comando de tensão para a bobina de armadura, né? Esse comando de tensão vai ser enviado, né, para o sistema de controle do conversor, do retificador, tá? E aí a gente vai escolher os ângulos de disparo dos tiristores, que vão então, né, garantir que rapidamente esse comando de tensão do controlador apareça na bobina do circuito de armadura. Aí agora a gente está entrando no mundo real, tá? E esse rapidamente está sendo aqui quantificado por esse bloquinho de ganho unitário que eu estou colocando, tá? Ou seja, a dinâmica de síntese de tensão do retificador, ela é muito mais rápida, e tem que ser muito mais rápida, do que a própria dinâmica da malha externa que a comanda, que é a malha de corrente, tá? Então, é por isso que, aos olhos da malha mais externa, é como se as malhas mais internas tivessem ganho unitário. Então, você tem que, inclusive, escolher equipamentos que promovam essa funcionalidade. Tá? Quanto mais interna a malha, mais rápida ela tem que ser para que ela não se comporte como um filtro para os comandos que vêm das malhas mais externas. Bom, aí usando o modelinho da máquina, agora a gente sabe o modelo eletromagnético, a gente agora está no mundo real, né? Vamos colocar aqui a nossa fronteira. Aqui dentro, a gente está no mundo virtual. Tá? Bom, modelamos, né, o circuitinho de armadura. Até o início da aula de hoje, a gente até revisitou o modelo, né? E nele, o que a gente tem? A somatória das tensões de todos os elementos, né, presentes ali, a fonte menos a tensão no circuito, desculpa, na resistência de armadura, menos a força contra a eletromotriz, vai ser a tensão na indutância da máquina, né? Você divide a queda de tensão pela indutância, você tem a derivada da corrente. Você integra a derivada da corrente, você tem a corrente de armadura. Né? Essa corrente vezes a resistência do circuitinho de armadura te dá a queda de tensão naquela resistência, né? A força contra a eletromotriz vai ser dada pelo fluxo enlaçado pelas espiras de armadura ou pelo fluxo do circuito de campo enlaçado pelas espiras da armadura. Tá? Isso aqui vai ser multiplicado pela velocidade. A dinâmica do eixo mecânico que nos leva à velocidade vai ser mostrada daqui a pouquinho. Bom, então aqui está a corrente de armadura, né? Aí a gente encerra aqui a dinâmica eletromagnética da máquina. Como a gente conversou agora há pouco, né? Vai ter uma malha garantindo esse fluxo enlaçado do circuito de campo pelas bobinas de armadura constante. Já que é uma constante, a gente pode, então, desenhar, né, um sistema, o diagrama de blocos do sistema dessa maneira. Posso pegar a corrente de armadura, multiplicar por essa constante que a gente vai ter o torque eletromagnético. Aí aqui a gente está no eixo mecânico, né? Aí a modelagem do sistema
é implementada pela segunda lei de Newton. Somatória de torques vai ser o torque de aceleração. Você divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular. Se você integra ela, você tem a velocidade, e se você integra a velocidade, você tem a posição. Tá? Essa velocidade aqui está realimentada aqui na força contra eletromotriz, né? Uma realimentação da máquina. E ela também está realimentada aqui com uma queda, ou com um torque no rolamento, ou nos rolamentos que suportam o rotor da máquina. Tá? E aí, finalizando, ó, a corrente de armadura, ela é realimentada aqui, ó. Tá? E aí a gente completa, né, essa representação do controlador de torque, tá? Da malha responsável por fazer o torque variar, né? Na região de torque constante. É essa malha aqui de cima, só que simplificada. A primeira delas, né? A gente tem duas. Então aqui a gente fez, né, uma série de simplificações baseadas na estratégia de termos fluxo constante, tá? Bom, apareceram aqui alguns elementos que merecem destaque, né, no nosso estudo. Inicialmente aqui eu queria comentar desse termo, ó, tá? Esse fluxo é enlaçado com chapéu, né? Esse chapéu aqui indica estimativa, tá? Essa terminologia, né? Ela é muito comum em sistemas de controle e modelagem, né, de sistemas físicos. A gente não tem o valor exato da força contra eletromotriz, né, que são esses valores aqui que estão nos bloquinhos em preto. Tá? Aqui é o valor exato dela dentro da máquina. Tá? E aqui seria uma estimativa dela dentro do computador, tá? Que implementa o controlador de torque. Ok? Então a gente já admite que não somos capazes de ter uma estimativa perfeita, né, para esses parâmetros. Então a gente já até avisa, né, para nós mesmos ou para quem estiver trabalhando conosco, quem estiver lendo o nosso material, que aquilo ali é uma estimativa. Pode-se ter algum errinho, ok? Outra coisa, aqui no compensador que atua na regulação da corrente de armadura, eu só coloquei um ganho proporcional, tá? Por que que eu não coloquei o integrador? Ou seja, ia pegar o erro, integrar na frequência dividir por S e multiplicar por um ganho para daí produzir, né, um comando de torque, um comando de tensão de armadura, um segundo comando de tensão de armadura, que seria aqui somado com o primeiro do proporcional. Não foi feito isso, tá? Por quê? Né? Aqui existe um motivo associado aqui à dinâmica dos sinais físicos que a gente está trabalhando, tá? Olha só, integrar, igual aqui, ó,
Você integrar um erro de corrente de armadura é a mesma coisa que integrar aqui o nosso comando de torque menos o torque real dividido pelo fluxo enlaçado no tempo, tá? Integrar torque é a mesma coisa que integrar o torque de aceleração menos o torque de carga. Segunda lei de Newton, né? Então, aqui seria, por exemplo, né, a integral do comando de torque, e aqui seria a integral do próprio torque eletromagnético na máquina. Aqui, ó. Então, a gente estaria integrando esses dois sinais, ó. A integral dos torques de carga aqui estão com sinais opostos, elas vão se cancelar, tá? Você teria, então, a integral de acelerações, né? Vou colocar um momento de inércia aqui de uma vez. A integral de uma aceleração, que é a aceleração de referência, menos a integral da aceleração real da máquina, tá? Integrar a aceleração é a mesma coisa que produzir o quê? Um comando de velocidade. Então, aqui é eu estaria, né, produzindo aqui na saída um comando de tensão para atuar sobre o erro de velocidade mecânica, que é a integral da aceleração. Só que aqui para trás, a gente agora vai desenhar, né, tem o nosso controlador por realimentação de estados. Tá? Vou colocar ele aqui numa cor diferente, para a gente lembrar dele aqui, ó. E esse controlador por realimentação de estados já tinha um compensador que atuava sob erro de velocidade, tá? Vai fazer ele aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Aqui a gente realimentava a velocidade. Aqui atrás a gente derivava o comando de posição para ter o comando de velocidade, né? Deixa eu só melhorar o espaço aqui para o desenho ficar bem feito. Ok? Então, existe aqui, ó, nessa solução de controle de torque, um comando já implementado
para atuar no erro de velocidade, que é esse aqui, ó. Aqui está o erro, tá? E aqui a gente já produz uma parcela de torque, né, que vai ser incorporada aqui no comando de torque, que vai ser incorporada no comando de armadura e que vai ser incorporada aqui no comando de tensão de armadura para atuar sobre erros de velocidade. O sistema já vai produzir no final aqui da malha, ele já vai produzir um comando de tensão adequado, tá? Para rejeitar erros de velocidade, tá? Então, se você faz aqui uma segunda malha atuando no mesmo estado físico, tá? Você pode produzir comandos de tensão concorrentes, tá? Então, esse aqui, por exemplo, esse compensador pode estar produzindo na sua saída um comando pedindo para que a tensão aumente, enquanto esse integrador aqui da malha de corrente pode estar produzindo um comando para que a tensão reduza, devido ao erro de velocidade. Então, ou seja, os dois estão atuando sobre o erro de velocidade e produzindo comandos contraditórios, né? Isso tende a atrasar a sua ação de controle. O sistema vai ficar mais lento por conta disso, tá? E você está buscando aqui respostas de torque rápidas, tá? Então, dentro dessa solução aqui, a gente está querendo atender a maior parte disparada dos clientes, que são aqueles que demandam respostas de torque com elevado desempenho dinâmico, tá? Então, não vale a pena, ok? Nesse contexto aqui, não vale a pena você ter um integrador para malha, desculpa, um integrador para atuar sobre o erro de corrente de armadura. A gente coloca só um proporcional mesmo, ok? Bom, outra coisa, vocês observam aqui que na atuação dessa malha, existe aqui uma realimentação da corrente de armadura, ela está aqui. Eu queria enfatizá-la aqui para o próximo raciocínio que a gente vai desenvolver. Então, a gente tem aqui essa realimentação da corrente de armadura. E a gente tem uma realimentação da velocidade mecânica aqui, ó. Tá? Pelo sinal da força contra a eletromotriz. Bom, o que se espera da dinâmica desse sistema, né? Quão rápido ele vai conseguir garantir que o sinal que a gente escolheu aqui para a corrente de armadura efetivamente apareça na bobina da máquina. Tá? Isso é fundamental para garantir que o torque também atinja os níveis que a gente quer, tá? Uma vez que a diferença do torque para a corrente é uma constante. Então, você observa o seguinte, existindo aqui, por exemplo, carga aplicada ao eixo, pega aqui desde o início, foi aplicada carga ao eixo, tá? Essa carga vai produzir um torque frenante, né, uma parcela de torque de aceleração frenante, você vai produzir um erro no sinal de velocidade e um erro no sinal de posição também, tá? Então, eles vão ter valores diferentes daqueles que o cliente está pedindo na entrada do sistema de controle. Esses sinais são realimentados, tá? Tanto posição quanto velocidade mecânica, eles são realimentados aqui, ó. Aqui e aqui. Eu só não fiz aquela linha de todo o tamanho aqui no desenho inteiro, mas, né, está representando a realimentação dos dois aqui. Bom, mediante essa variação deles, digamos que a velocidade, por exemplo, tenha reduzido, a posição também tenha, né, tenha tido uma variação mais lenta do que é o que a gente gostaria, tá?
Então, existirão erros de velocidade e erro de posição. O erro de velocidade está aqui, o erro de posição está aqui, tá? O que vai acontecer, então? Os nossos compensadores vão sintetizar comandos de torque eletromagnéticos para tentar corrigir esse problema. Então, essa é uma ação chamada de rejeição de carga. Entrou a carga aqui, os compensadores tentam contra-atacar a carga, sintetizando um comando de torque eletromagnético. Tá? Bom, esse comando de torque eletromagnético vai virar um comando de corrente de armadura. Então, nós vamos, por exemplo, pedir para a corrente subir. Né? Opa, entrou carga, eu preciso de subir o torque eletromagnético para rejeitar a carga. Então, eu tenho que subir a corrente de armadura. Tá? Bom, no primeiro instante, né, você vai perceber uma elevação da corrente de armadura, do comando de corrente de armadura, só que a corrente que realmente está na bobina de armadura da máquina não subiu ainda, né? Tá com valor constante. Constante não, está com o valor que ela tinha lá, antes do nosso regime transitório aqui. Então, você vai subir o erro, tá? Quando você subir o erro, você vai, então, subir a tensão de armadura da máquina, né? No primeiro momento, a força contra a eletromotriz não se alterou, porque o fluxo está constante e a velocidade mecânica ainda variou muito pouco, tá? Você vai, então, promover aqui uma tensão sobre a indutância da máquina, tá? Com tensão presente na indutância, você vai ter variação de corrente e a corrente vai crescer, tá? E aí você vai ter dois efeitos, ó. Esse crescimento da corrente tanto é realimentado, né, na malha de corrente, como é percebido um aumento do torque eletromagnético, que por sua vez vai atuar na corrente cá na velocidade mecânica, né, aqui na frente, que vai ser realimentada aqui na força contra a eletromotriz, que vai por sua vez interferir na variação da corrente e no próprio valor da corrente, tá? Então, você tem essas duas malhas se acoplando aqui, tá? Então, você gostaria de mexer só na corrente para subir o torque, mas, de repente, a velocidade sobe, a força contra a eletromotriz sobe também, e ela entra consumindo uma parcela da tensão de armadura que você está impondo. Então, ela tende a inibir aqui a tensão que fica disponível para a indutância da máquina, tá? Então, só recuperando o circuitinho, ó. O circuito da armadura é esse aqui, ó. Tá? Essa força contra a eletromotriz está aqui, a tensão que a gente está impondo pela armadura está aqui, a queda de tensão na resistência, que é essa parcela, está aqui, e a queda de tensão na indutância está aqui, ó. Tá? Que é essa aqui, ó. E a indutância vezes a derivada da corrente, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se você quiser variar a corrente de armadura, vai ter que aparecer tensão na indutância do circuito de armadura, né? Essa é a condição para que exista variação da corrente, que é o que a gente está tentando impor à máquina para conseguirmos aqui variar o torque eletromagnético, tá? E aí, dessa tensão que a gente está impondo nos terminais da máquina, tá? Seria muito bom que toda ela aparecesse aqui para a bobina do circuito de armadura. Só que a força contra a eletromotriz também cresceu. Por mais que ela cresça lenta, ela cresceu também. Então, uma parcela da tensão de armadura ficou aqui, né, consumida pela força contra a eletromotriz, tá? Então, a gente vai ter um atraso no crescimento da corrente de armadura, que é o que a gente está tentando promover aqui, ó. Tá? A gente gostaria que essa corrente crescesse muito rápido,
para o torque chegar no valor final dele também rapidamente e a gente poder rejeitar a carga. E aí ela não perturbar o nosso rastreamento de trajetória. A gente ter as trajetórias do jeito que o cliente quer. Ok? Bom, e ainda tem um detalhe, né? Aqui esse processo vai, né, se propagar e ele só vai se extinguir, né, na hora que a gente atingir, né, a gente conseguir subir a velocidade novamente, né, aos patamares que o cliente pediu lá na entrada da malha de controle. Tá? Bom, e até para nos atrapalhar nesse sentido, ó, o que vai acontecer? Essa subida da velocidade aqui, né, ela vai ser regida, né, o seu comportamento dinâmico vai ser regido aqui pelo momento de inércia, pelo J, tá? Que é grande. Tá? Geralmente, em soluções mecatrônicas, a gente vai ter máquinas, não vai ser motorzinho de pelúcia, são máquinas grandes, tá? Máquinas que vão tracionar cargas que são pesadas, tá? Então, o momento de inércia é grande. Então, você observa que, né, a gente vai impor um torque de aceleração aqui, potencialmente a aceleração não vai ser muito alta, não. Tá? Você vai ter uma inércia elevada inibindo isso. Tá? Então, e aí você vai ter essa velocidade subindo um pouco mais lenta, a força contra a eletromotriz subindo também numa taxa um pouco mais lenta, tá? Consequentemente, a corrente de armadura, né, vai demorar mais para chegar no nível final que a gente gostaria, porque a corrente de armadura depende também da força contra a eletromotriz, ó. Então, geralmente, o que que a gente faz para inibir, né, esse problema, esse retardo aqui na síntese do nosso sinal de corrente, tá? Então, são duas malhas aqui, né, com essa realimentação, influenciando nessa dinâmica. Sendo que a malha lenta é essa preta aqui, ó, que envolve a força contra a eletromotriz, tá? Então, geralmente, para resolver esse problema, a gente faz o seguinte: a gente já soma no comando de tensão de armadura uma parcela de tensão que serve para suprir a força contra a eletromotriz. Tá? Então, a gente já cancela, entre aspas, né, o efeito dela aqui, ó, nesse somatório, adicionando uma parcela extra de tensão aqui, ó, no comando de tensão de armadura. Que significa fazer isso aqui, ó. A gente chega aqui, para sintetizar o comando de tensão de armadura, além da gente ter uma parcela dada pelo comando do compensador, a gente pega a nossa medição de velocidade, está realimentada, multiplica por uma estimativa do fluxo enlaçado, e aí a gente tem uma estimativa, tá ruim de fazer isso aqui, da força contra a eletromotriz. A gente soma aqui. Então, isso vem incorporado no comando de tensão de armadura, tá? Então, isso aparece na bobina da máquina, do circuito de armadura, tá? E essa parcela aqui, ó, ela já vem igual, o mais próxima possível dessa, ó, tá?
Então, o que que vai acontecer com isso? O comando de tensão que sai aqui, ó, do compensador, ele fica todo dedicado à indutância da máquina. Tá? Ele não precisa ser dividido entre a indutância de armadura e a força contra eletromotriz. Tá? Quando ele é dividido entre as duas, qual que é o resultado? Né? Sobra menos tensão para a armadura. Sobrando menos tensão para a armadura, o que vai acontecer com a corrente da armadura, né? Que é a corrente que passa naquela indutância? Vai ser 1 sobre L vezes a integral da tensão no tempo, da tensão na indutância no tempo, desculpa. Então, se essa tensão está mais baixa, a corrente cresce numa taxa mais lenta. Tá? Se a gente já soma essa parcela aqui, ó, ao comando de tensão de armadura, você já tem o consumo de tensão demandado pela força contra a eletromotriz imposto no sinal e o comando de tensão demandado pelo controlador também. Tá? Os dois vêm incorporados aqui e a parcela do controlador fica totalmente dedicada, quase que integralmente, né, dedicada aqui à bobina de armadura. Tá? Então o resultado é o quê? Você ter uma variação mais brusca da corrente. Tá? Então é comum nessas soluções aqui a gente ter essa parcela, né, esse comando em avanço para poder compensar essa realimentação interna da máquina aqui, ó, que tem dinâmica lenta. Tá? Bom, com essa compensação, tá, a gente pode inclusive também, assim, já que a ideia é termos, né, o comando do compensador dedicado aqui, o comando de tensão desse compensador da malha de corrente, né, dedicado à tensão aqui na indutância, né, para fazer a corrente variar bruscamente, a gente pode também compensar a realimentação devido aqui, ó, à resistência de armadura. Tá? Então pode ter ali na frente um segundo comando de tensão em efeito feed forward, em efeito em avanço. Tá? Vamos desenhar ele aqui. Tem que criar bastante espaço para o desenho ficar claro. A gente vai pegar aqui, né, no programinha do controlador, pegar essa realimentação da corrente de armadura, multiplicar pela nossa estimativa da resistência de armadura, que é essa segunda realimentação aqui da máquina, e somar com o comando de tensão da força contra a eletromotriz e com o comando que sai aqui do compensador, ó, esse aqui. Tá? Isso tudo vai virar o comando de tensão de armadura. Aqui é mandado ao conversor.
e o conversor, então, sintetiza essa tensão comandada na bobina da armadura da máquina. Tá? Bom, se essas estimativas forem boas, tá? Esse RA chapéu e esse lambda chapéu, aqui, ó, tá? A gente vai conseguir, nessa representação aqui, cancelar essas realimentações, tá? Se pensando no sistema integrado, né? Se aqui você tiver uma realimentação de 310 volts, por exemplo, você já cria um comando de 310 volts aqui, ó, tá? Que entra somando e depois ele é subtraído aqui na frente, ó, tá? Então ele não interfere na tensão que chega sobre a indutância da máquina. Nesse formato, com esses comandos, a gente pode então promover uma última simplificação para essa malha de controle. Vai ser o última análise que eu quero fazer com vocês hoje, que é essa aqui, ó. A gente vai então ter essa malha de controle com o seguinte formato. Ou seja, da tensão que é imposta à bobina de armadura, parte dela é consumida, a maior parte dela é consumida pela força contra-eletromotriz, que nós compensamos aqui, ó. A outra parte dela é consumida pela queda de tensão na resistência de armadura, que nós compensamos aqui, ó. Então, o que aconteceu? Toda a tensão que foi comandada na saída do compensador KP vai aparecer na bobina ou na indutância da máquina. Então, o que saiu do KP vai aparecer aqui, né, no mundo real. Vou manter as cores aqui, ó. E ela vai ser toda disponibilizada sobre a indutância da máquina. Então, se a gente divide a tensão na indutância sobre a indutância, você tem a derivada da corrente. Se você integra a derivada da corrente, você tem a própria corrente. E essa corrente é realimentada ao controlador de torque para que a gente possa, então, fechar a malha de controle e garantir que a corrente que vai circular seja igual àquela que o controlador precisa que circule. Tá? Então, essa malha de controle toda aqui, ó, em azul, né? Ela começou a ser desenvolvida ontem, né? A gente chegou nesse formato dela aqui pela estratégia de manutenção de fluxo constante e agora pela soma ou pela compensação das realimentações internas. Foi o que a gente fez, eu vou até escrever isso aqui para ficar, tá? Registrado. A gente chegou nessa malha aqui de baixo, tá? Essa compensação é muito difundida em trabalhos nessa área, exatamente pelo motivo que eu expliquei. Você aumenta, você melhora o desempenho dinâmico do sistema. Ok? E aí a gente chega nesse formato aqui para a malha de controle que trata da regulação de torque.
tá? Ficou até uma malha bem tranquila, né? Um sisteminha de primeira ordem. E você pode dizer dele o seguinte, ó. Se você fizer a relação entre a saída pela entrada, né? Lembrando aqui que a gente já fez outras vezes, né? Isso vale saber de cor, ajuda muito, tá? Então, você tem um sisteminha desse aqui, a função de transferência vale G, que é o ganho no ramo direto, sobre 1 mais GH, né? Então, o ganho do ramo direto, KP vezes 1 sobre LA vezes S, G sobre 1 mais G, que é isso aqui, H, que é o ramo de realimentação que tem ganho unitário aqui, tá? Bom, destacando aqui o polo, então, do sistema, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por LA vezes S sobre KP. O resultado vai dar esse aqui, ó. Ok? Então, qual que é o polo desse sistema, né? O polo é igual, em módulo, o polo é igual à banda passante. O polo é o valor de S que anula aqui o denominador da função de transferência. Então, o valor vai valer menos Kp sobre La, tá? Então, se a gente escolher adequadamente o valor do ganho proporcional da malha, que a gente pode escolher, né? Isso é um parâmetro, igual no inversor de frequência, você tem ganho proporcional da malha de corrente, é um parâmetro dele, tá? Você pode escolher aonde alocar o polo e, consequentemente, a banda passante do seu sistema. Aí nós vamos ver amanhã como fazer essa alocação, qual que é o critério de alocação para a gente poder fazer esse projeto de sintonia também. Tá? E aí completar as malhas de controle todas envolvidas numa solução de controle de movimento baseada na máquina de corrente contínua. Tá? Nessa solução, inclusive, pessoal, aqui, a parte vermelha aqui, ela é implementada independente da máquina que você escolha, tá? Tá? O controlador em realimentação de estados, ele cria um comando de torque. A máquina que vai sintetizar isso, pouco importa para ele, né? E a gente não fica, a gente não é inibido de usar a máquina que nos convenha. Ok? Então, se entre esse comando e o sinal de torque que aparece aqui no eixo, tá? Tiver uma máquina de corrente contínua, uma máquina de indução, uma máquina síncrona, não tem problema. Vale aqui esse controlador do mesmo jeito, tá? Vai mudar da solução baseada em uma máquina para outra, é a parte azul aqui do diagrama, tá? Então, se a nossa solução for baseada na máquina de corrente contínua, né, a gente está com o controlador pronto. Está pronto aqui, esse é o nosso elemento de controle. Tá? Se for baseado na máquina de indução, aí a gente vai ver no próximo módulo desse curso. A gente vai montar a solução, né, com essa mesma estrutura, com essa mesma roupagem, para a máquina de indução. Tá? Bom, eu vou encerrando o meu recado por aqui. Tá dando aqui o horário e a gente cumpriu o escopo da aula, o planejado era isso aqui mesmo, já tem muito conteúdo. E eu queria abrir a palavra a vocês, tá? Para dúvidas, comentários, considerações, eu estou à disposição. Então tá, bom, já mediante a ausência de dúvidas, então eu vou encerrando. A gente se vê amanhã novamente às 5. Amanhã a aula de 1 hora, a gente conversa de novo e dá sequência a esse assunto, tá? Boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, Novato. Boa noite, professor.